Seja muito bem-vindo à correção do simulado de matemática para o concurso do TJ São Paulo Cargo Escrevente. Se você ainda não resolveu o simulado, o link está na descrição do vídeo. São 54 questões: português, matemática, informática e também raciocínio lógico. Amanhã vocês vão ter aqui no canal a correção com o professor Marcelo das questões de informática. E na quinta-feira eu volto com a correção de raciocínio lógico, combinado? Agradeço inicialmente, galera. O canal chegou em 100 mil inscritos. De coração, agradeço em nome de toda a equipe do canal. Muito bem, vamos lá. Confira na descrição do vídeo também o curso de matemática da VUNESP para o concurso do TJ. O link está na descrição. Então temos aqui a primeira questão de matemática. VUNESP 2021, olha que questão interessante. Em uma plataforma de compartilhamento de vídeos, o usuário pode escolher a velocidade de reprodução de um vídeo. A velocidade normal de reprodução é indicada por um x. Além dessa, há velocidades aceleradas de reprodução, 1,2x, 1,5x, 1,7x e 2x. Por exemplo, no caso da velocidade 1,5x, o programa acelera o vídeo de modo a reproduzir 1 minuto e meio do vídeo em apenas 1 minuto. Nesse caso, para as velocidades 1,2x e 1,7x, o programa executa por minuto de tempo. Muito bem, vamos pensar um pouco. Nós temos o seguinte. Então, no caso da velocidade de 1,5x, então para 1,5x, nós temos o programa ele reproduz 1 minuto e meio do vídeo em apenas 1 minuto. Então, nós temos aqui o tempo de fato executado, né? Então, tempo executado. E temos também o tempo original. Então, nesse caso, o tempo original ali é de 1 minuto e meio. Então, o tempo executado é de 1 minuto e o tempo original nós temos 1 minuto e meio. Como está em segundos ali, nós temos o tempo em minuto e segundos. O ideal é já passar tudo para segundos. Você já deve ter pensado nisso inicialmente. Mas apenas para olhar aquele 1 e aquele 1,5, vou deixar assim mesmo por enquanto. Vai ficar fácil. Olha só, vou deixar em minuto mesmo. Não tem problema. Então, nós temos que para chegar do tempo executado ao tempo original, de 1 para eu chegar aqui em 1,5, basta multiplicar por quanto? Ora, por 1,5, né? Que é exatamente aquele fator que acompanha o x, né? Que é 1,5. E de 1,5 para chegar em 1, ou seja, do tempo original para o tempo executado, eu tenho que dividir, né? Que é o contrário de multiplicar, pelo mesmo fator, que nesse caso é 1,5. Então, vou ter que dividir por 1,5. Isso é bem simples, porque pensa um pouco. Se eu tenho um tempo de... Aliás, se eu tenho uma velocidade 2x, então se eu tenho um tempo de 8 minutos, um tempo original de 8 minutos, o vídeo ele vai ser executado na metade do tempo, né? Então, 8 dividido por 2, nós vamos ter 4. Então, do executado para o original, eu multiplico pelo fator ali que acompanha o x, né? E do original para o executado, eu divido pelo fator que acompanha o x, é o mesmo número. Muito bem, agora nós vamos para o problema original, nós já entendemos o que está rolando ali. Então, nesse caso, para as velocidades 1,2x e 1,7x, o programa executa por minuto de tempo. Então, ele quer já o tempo executado 1 minuto, certo? Então, vamos começar ali para
1,2x. Então, aqui nessa coluna, inicialmente eu vou anotar o dado do tempo executado. Então, nós temos o seguinte: o tempo executado, ele quer é o tempo de minuto, né? De 1 minuto por minuto, então 1 minuto é o tempo executado. Até repetir aqui a palavra. Então, eu quero o tempo original. Lembrando, né? Ele falou, o programa executa por minutos de tempo. Então, o tempo executado é 1 minuto e eu quero, então, o tempo original. Então, nesse caso, como é 1,2 do executado para o original, eu vou sempre multiplicar. Então, nesse caso, por 1,2, que é o fator que acompanha o x. Então, multiplicando por 1,2, eu vou ter 1,2 minuto. Eu vou já deixar aquilo em segundos, porque 1 minuto eu sei que possui 60 segundos. Lembre-se que eu disse isso inicialmente. Se temos segundos ali, então você vai escolher sempre a menor unidade de tempo. Passei 1 minuto para segundo. Então, 60 segundos, que é 1 minuto, vezes 1,2, nós temos 60 com 12, 72. Então, o tempo original é de 72 segundos e eu posso passar isso para minutos e segundos, né? De cabeça, 1 minuto, 60 segundos. Ainda está faltando 12 para 72, né? Então, será 1 minuto e 12 segundos. Se você tem dificuldade, você vai pegar o tempo em segundos e vai dividir por 60, porque 60 segundos corresponde a 1 minuto. O quociente será em minutos e o resto em segundos. Então, 72 por 60, sabemos que 1 vezes 60 é 60, para 72 nós temos 12. Então, já temos aqui, né, 1 minuto, quociente em minutos, e o resto, que é 12 em segundos. 1 minuto e 12 segundos. Expliquei aqui o passo a passo, principalmente pensando em você que tem dificuldade, certo, querido? Então, ainda falta para 1,7x, né, para a velocidade de 1,7x. Então, temos o tempo executado e o tempo original. Então, o tempo executado continua, né? Executa por minuto de tempo. Então, 1 minuto, que é 60 segundos. O tempo original será, basta multiplicar pelo fator, que é 1,7. Então, fazendo aqui 60 vezes 1,7. Abaixo o 0, 6 vezes 7, 42, vai 4. 6 vezes 1, 6 com 4, temos 10. Uma casa, uma casa. Então, nós temos 102 segundos é o tempo original. Passando 102 segundos para minutos, nós vamos ter 1 minuto, que é 60 segundos, né? 102 menos 60, 42. Então, 1 minuto e 42 segundos. Então, respostas: 1 minuto e 12 segundos é o que ele quer saber, e também 1 minuto e 42 segundos, respectivamente, a alternativa correspondente A de aprovação. Eu quis explicar essa questão com muitos detalhes, porque lá nas estatísticas das pessoas que fizeram o simulado, até o momento, apenas 16% acabou acertando a questão. Muito bem, vamos para a próxima. Agora temos uma questão envolvendo geometria, um dos assuntos mais cobrados pela banca VUNESP e também que caiu anteriormente nas provas do TJ. Em uma escola há uma faixa livre de terreno que será destinado para fazer uma horta e plantar uma árvore. Essa faixa tem formato retangular, com perímetro igual a 66 metros. A figura mostra que os lados do retângulo, no qual representa a faixa do terreno,
medem A e B, com A menor que B. O quadrado de lado A será destinado à plantação da árvore e o restante será destinado para a horta. A área da horta será de 136 metros quadrados. Uma equação do segundo grau, que pode determinar a medida do lado A, é. Muito bem. Olhando para as alternativas, nós temos que todas as equações do segundo grau estão escritas apenas em função do lado A. Então, se é o A que eu quero descobrir, as equações estão em função dele. Então, em algum momento, eu vou ter que deixar o B em função de A. Nenhuma ali fala nada sobre o B. Vamos para as informações importantes. Então, o perímetro do nosso terreno de formato retangular, ele é igual a 66 metros. Então, o perímetro do terreno é igual a 66 metros. Então, de todo o terreno, o perímetro é 66 metros. Então, eu posso fazer o seguinte, nós temos aqui B, aqui embaixo, e aqui ao lado nós temos A. Então, se eu vou somar todos os lados, somar as medidas de todos os lados, nós temos 2A, 2B. 2A mais 2B, posso deixar o 2 em evidência e fica 2 que multiplica A mais B, que é até a fórmula do perímetro de um retângulo. Então, 2 que multiplica A mais B, que é igual a 66. Muito bem. Então, nós já podemos deixar o B em função de A aqui, 2 está multiplicando, passa dividindo, A mais B é igual a 66, dividido por 2. Lembrando, aquele 2 que está multiplicando, passa dividindo, não há necessidade de escrever ali A mais B entre parênteses. Então, A mais B é igual a 66 por 2, 33. Vou deixar aqui o B em função de A, então eu vou isolar o B. Então, A está somando, passa subtraindo. 33 menos A. Muito bem. Então, agora nós temos outra informação. Ele disse que o lado A é menor que o B. Aqui, visualmente, a gente conclui isso também pela escala da figura. Ele disse que o quadrado de lado A. Então, aqui nós temos um quadrado de lado A. Se aqui A, aqui também será A, as medidas dos lados. Então, o quadrado de lado A será destinado à plantação da árvore. E o restante será destinado para a horta. Então, aqui para a horta. A área da horta será de 136 metros quadrados. Então, a área da horta, AH, igual a 136 metros quadrados. Então, se eu multiplicar o comprimento vezes a largura, porque é a área do retângulo, nós vamos ter que isso resultará em 136. Então, nós já temos a largura que é A e o comprimento está faltando aqui. Sabemos que a medida do comprimento de toda a faixa livre do terreno, então o comprimento aqui de todo o retângulo grande é B. Se eu já tenho esse comprimento aqui menor, que é A, aqui só pode ser de quanto? Ora, aqui só pode ser B menos A, concorda comigo? Se aqui fosse 10 e aqui fosse 4, aqui seria 6, 10 menos 4 seria 6. Então, nesse caso, esse comprimento será B menos A. Então, já tenho o comprimento da horta, que é B menos A. Então, o comprimento vezes a largura tem que resultar em 136. Comprimento vezes largura, largura vezes comprimento dá na mesma. Então, A que multiplica B menos A igual a 136. Cuidado para não se esquecer aqui dos parênteses. Nós temos aqui uma diferença. Então, são dois termos, eu devo deixar obrigatoriamente os parênteses. Muito bem. Então, aplicando a distributiva, nós temos A vezes B é AB.
A vezes menos A é menos A ao quadrado, que é igual a 136. Eu já sei que o B é 33 menos A. Então, substituindo lá em cima, nós temos A que multiplica dois termos, né? Uma diferença, parênteses, 33 menos A, substitui o B por 33 menos A, copia o resto, A ao quadrado igual a 136. Fazendo a distributiva novamente, temos 33A menos A ao quadrado menos A ao quadrado é igual a 136. Somando os termos semelhantes, menos A ao quadrado menos A ao quadrado, temos menos 2A ao quadrado, mais 33A. Já passando a equação do segundo grau para a forma geral, então 136 está somando aqui, vai passar subtraindo, igual a zero. Lembrando, eu posso multiplicar os dois lados da equação por menos 1, que não vai alterar o resultado original, né? Geralmente a gente não gosta de deixar o A ao quadrado ali negativo, o coeficiente dele. Então é só multiplicar todo mundo por menos 1, só trocar o sinal. Então multiplicando aqui por menos 1, nós vamos ter. Então, menos vezes menos vai dar mais, né? Só trocar o sinal, vai ficar 2A ao quadrado, mais vezes menos, menos 33A. Menos vezes menos, mais 136, igual a zero. Então, nós temos aqui 2A ao quadrado menos 33A mais 136, igual a zero. É o que a gente tem exatamente na letra E de exato, queridos. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima questão. Terceira questão. CX 2021, a questão inédita modelo VUNESP. Certo tipo de peça é produzido por uma máquina A cada 18 minutos e por uma máquina B a cada 30 minutos. Essas duas máquinas são ligadas ao mesmo tempo e começam a produzir essas peças às 11 horas. Um total de 56 peças é produzido por essas duas máquinas, funcionando sem interrupções quando o relógio estiver marcando. Muito bem. Você já sabe, aqui inicialmente eu quero determinar de quanto em quanto tempo aquelas peças produzem, aquelas máquinas, né, produzem peças simultaneamente. Então, obviamente, se trata de um problema envolvendo MMC. Inicialmente, vamos calcular o MMC entre os tempos dados. Então, o MMC entre 18 e 30. Então, entre 18 e 30, nós temos, para dividir por 2, 18 por 2, 9, 30 por 2, 15. Agora por 3, 3 e 5, 3, 1 e 5, e por 5, 1 e 1. Multiplicando tudo, nós vamos ter o MMC. 2 vezes 3, nós temos 6 vezes 3, 18, vezes 5, 50 com 40, 90. Então, a cada 90 minutos, nós vamos ter que elas produzem quantas peças simultaneamente? Precisamos desse dado, né? Então, ora, se em 90 minutos nós temos que a máquina ela produz peças a cada 18 minutos, né? Então, certo tipo de peça, uma peça a cada 18 minutos. Então, a máquina A, em 90 minutos, vai ter produzido 90 dividido por 18. Nós vamos ter 5 peças. E a máquina B terá produzido, se ela produz uma peça a cada 30 minutos, em 90 minutos, é só dividir 90 por 30, né? Então, 90 por 30, nós vamos ter 3 peças. Então, juntas, elas terão produzido 5 com 3, 8 peças em 90 minutos, né? Então, 8 peças
em 90 minutos. Muito bem, então um total de 56 peças. Então 56 peças, peças embaixo de peças, né? 56 peças. As máquinas vão gastar quantos minutos? Então, x minutos. Esse será o tempo gasto. Resolvendo a regra de 3, aumentando o número de peças, o tempo gasto pelas máquinas também irá aumentar, né? Mais peças, o tempo também aumenta. Grandezas diretamente proporcionais é só multiplicar cruzado. 8x é igual a 90 vezes 56. Então, 8 está multiplicando, vai passar dividindo. Não multiplica ainda, porque possivelmente podemos simplificar. Sempre bom simplificar, né? 56 por 8, temos aqui 7. Vezes 90, temos 630 minutos. Muito bem, 630 minutos. Então, inicialmente, elas começaram a produzir essas peças às 11 horas. Então, eu pego 11 horas e tenho que aumentar ali 630 minutos. Vamos deixar isso em horas e minutos, que é mais fácil, né? Então, pegando 630, que está em minutos, e dividindo por 60, uma hora possui 60 minutos. O quociente em horas, o resto em minutos. Aqui fica fácil, 10 vezes 60 vai dar 600, né? Então, o resto será 30. Então, teremos 10 horas e 30 minutos. E é exatamente isso, né? 10 vezes 60, 600. Com 30, fechou, então, 630. Então, nosso x em horas e minutos, nós vamos ter 10 horas e 30 minutos. Então, adicionando 10 horas e 30 minutos às 11 horas ali inicialmente, 11 com 10, 21 horas e 30 minutos, né? Como é a marcação do tempo, então nós vamos ter 21 horas e 30 minutos na marcação do relógio. Alternativa, portanto, E e exata. Show de bola, vamos para a próxima questão. CX 2021, o preço de venda X de um produto sofreu um aumento de 12%, originando o preço de venda Y. Após certo tempo, sobre o preço Y foi aplicado um desconto de 10%, originando o preço de venda de R$ 20,16. Nessas condições, é correto afirmar que a soma entre x e y é igual a. Muito bem, uma questão então envolvendo ali aumento e desconto. Inicialmente temos o preço de venda x, ele sofreu um aumento de 12%, originando o preço de venda y. Então, o y só pode ser o x após um aumento de 12%. A fórmula do aumento é 1 mais p, que é o fator de aumento, vezes o valor que está sofrendo o aumento, e do desconto percentual, o valor já com desconto é 1 menos p, vezes o valor que está sofrendo o desconto. Então, lembre-se aí dessas duas fórmulas. E o P sempre em decimal, é a porcentagem em decimal. Então, muito bem, o aumento de 12%, o P é 12%, que é a mesma coisa de 0,12. Se fosse 15%, 0,15. Fosse 20%, 0,20 ou 0,2 e assim por diante. Aplicando a fórmula do aumento, 1 mais 0,12 é o fator de aumento, que é 1,12. O valor que está sofrendo aumento é o x, né? Então, x após o aumento de 12% é 1,12x. Muito bem. Então, depois nós temos o seguinte: após certo tempo, sobre o preço y, foi aplicado um desconto de 10%. Então, sobre o preço y, então agora nós temos
um desconto de 10%. Então, não é 1 mais 0,1, que é 10%, né? É 1 menos, porque é no desconto. 1 menos 0,1 vezes o valor que está sofrendo o desconto. Então, nesse caso, 1 menos 0,1 é 0,9. Então, nós temos 0,9 que multiplica o y, que é 1,12x, porque afinal o desconto foi aplicado sobre o preço y. Desconto de 10%, fator 0,9. O y, que é 1,12x. Muito bem, então isso resulta, originando o preço de venda de R$ 20,16. É só igualar a 20,16. Resolvendo a equação, nós temos 1,12 vezes 0,9. 9 vezes 2 nós temos 18, vai 1. 9 vezes 1, 9 com 1, 10. Vai 1. 9 vezes 1, 9 com 1, 10. 1, 2, 3 casas, 1, 2, 3 casas, 1,008. Então, 1,008x é igual a 20,16. X será 20,16 dividido por 1,008. Divisão com vírgula iguala as casas e elimina a vírgula. Então, 20,16 dividido por 1,008. 1, 2, 3 casas, 1, 2, 3 casas. Elimino a vírgula. Então, pegamos aqui o 2016 por 1008. Nós vamos ter 2, 2 vezes 1008 dá 2016. O resto é 0. Abaixo o 0, coloca do outro lado. Então, o x é R$20. Então, ele quer que a gente calcule ali a soma entre x e y. Então, a soma entre x e y, nós temos que ainda calcular o y. O y é o x após um aumento de 12%. Então, 20 vezes 1,12 ou 1,12 vezes 20. Você pode fazer assim também, 12% de 20, cancela esse 0 com esse 0. E nós temos 12 vezes 2, 24, dividido por 10, dá 2,40, Então, 2,40 com 20, 22,40. Vai ser a mesma coisa, olha só, de multiplicar o 20 por 1,12. É porque a maioria das pessoas calcula a porcentagem primeiro e depois soma o valor. Então, 20 vezes 1,12, só para a gente mostrar que vai dar na mesma. Abaixo o 0, 2 vezes 112, nós vamos ter 224. 2 casas, 2 casas, 22,40 do mesmo jeito. Conferindo, querido. Então, muito bem. Então, ele quer a soma entre x e y. Então, fazendo a soma entre x e y, nós vamos ter 22,40 com 20. O x é 20, com o y, que é 22,40. Então, isso aqui vai dar R$ 42,40. Alternativo, portanto, C, de ciência exata. Antes de continuar a correção, eu tenho um recado bem importante para você que vai fazer o concurso do TJ. Confira agora mesmo o nosso curso de matemática para você que vai prestar o concurso do TJ São Paulo neste ano de 2021. No primeiro módulo, nós temos as aulas teóricas. Se você tem dificuldades, eu recomendo que você não atropele esse módulo e comece por ele. No segundo módulo, temos as questões da VUNESP comentadas por assunto. Eu inicio as questões com questões mais fáceis. Conforme a gente vai avançando na lista, as questões vão aumentando o nível de dificuldade. No terceiro módulo do curso, temos as questões do TJ São Paulo. Eu resolvo com vocês todas as questões do TJ
aplicadas pela VUNESP para o cargo escrevente técnico judiciário. No quarto módulo do curso, nós temos as provas da VUNESP aplicadas em 2021. Se você quer se acostumar com o padrão de cobrança da banca, você vai para esse módulo e vê lá o que a VUNESP está mandando. No último módulo do curso, temos os simulados exclusivos. Na descrição aqui desse vídeo você confere a data de aplicação de todos os simulados. Um estabelecimento comercial possui 4 reservatórios de água, sendo 3 deles de formato cúbico, cujas respectivas arestas têm medidas distintas em metros e um com a forma de um paralelepípedo reto-retângulo, conforme ilustrado a seguir. Sabe-se que, quando totalmente cheios, a média aritmética dos volumes de água dos 4 reservatórios é igual a 1,53 metro cúbico e que a média aritmética dos volumes de água dos reservatórios cúbicos somente é igual a 1,08 metro cúbico. Desse modo, é correto afirmar que a medida da altura do reservatório com a forma de bloco retangular indicada por H na figura é igual a. Muito bem, questão envolvendo média aritmética e volume. Então temos o seguinte: 4 reservatórios de água naquele estabelecimento, 3 tem um formato cúbico e nós temos um com formato de paralelepípedo reto-retângulo. Então ele disse que a média aritmética dos volumes dos 4 reservatórios é igual a 1,53 metro cúbico. Então a média aritmética, que eu vou indicar com V e uma barra, dos 4 reservatórios, então se eu somar o volume, são 3 de formato cúbico, né? Então V1C, melhor, VC1, volume do primeiro reservatório cúbico, do segundo, do terceiro. Nós temos um com formato de paralelepípedo reto-retângulo, que eu vou chamar de VP, o seu volume. A média é a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Temos 1, 2, 3, 4 medidas, é claro, o volume dos 4 reservatórios. Então, muito bem. Já temos aqui que a média é de 1,53 metro cúbico. Então você concorda comigo que eu posso substituir já de cara aquele V da média, né, por 1,53. Ele disse também o seguinte, que a média aritmética dos volumes de água dos reservatórios cúbicos somente é igual a 1,08 metro cúbico. Então, se eu somar essas 3 medidas aqui dos reservatórios cúbicos, né, dos seus volumes, e dividir pelo número de medidas que é 3, o resultado tem que ser 1,53. Eu vou chamar aqui a soma dos volumes dos reservatórios cúbicos de SC. Tudo bem? Então, vou chamar essa soma aqui de SC. Então, a soma dos reservatórios cúbicos dos 3 ali, né, dos 3 volumes, então dividido por 3, tem como resultado a média de 1,08. Então, 1,08. Então, se eu multiplicar cruzado, eu vou ter a soma então, dos volumes dos 3 reservatórios cúbicos. 3 vezes 1,08, nós vamos ter 3,24. 3,24. Então, eu já posso substituir aqui, né, por 3,24. Então, vai ficar 1,53 é igual a 3,24, no lugar das 3 somas, mais a soma do reservatório formato de paralelepípedo, isso dividido por 4. Eu posso já multiplicar cruzado aqui se eu quiser, né? Então, nós vamos ter o seguinte, 3,24 mais VP é igual a 4 vezes 1,53. Então, 1,53 vezes
4. Então, nós vamos ter 4 vezes 3, 12, vai 1, 20 com 21, vai 2, 4 vezes 1, 4 com 2, 6, 2 casas, 6,12. Então, 4 vezes 1,53 deu 6,12. Então, 3,24 está somando, vai passar para o outro lado subtraindo. Então, 3,24 diminui aqui. Então, nós temos aqui, vai pegar emprestado, vai ficar 12, aqui vai ficar 0, pegar emprestado fica 10 e aqui 5. 12 menos 4, 8, 10 menos 2, 8, vírgula embaixo de vírgula, 5 menos 3, 2,88. Então, esse é o volume aqui do nosso paralelepípedo, certo? Então, se eu multiplicar as 3 dimensões, o volume do paralelepípedo reto-retângulo é um prisma área da base vezes a altura. Então, se eu multiplicar 1,6 vezes 1,2 vezes h, isso dá 2,88. E daí, nós vamos descobrir quem é a altura finalmente. Então, multiplicando as 3 dimensões, nós temos o volume do paralelepípedo reto-retângulo, 1,6 vezes 1,2 vezes h, que é igual a 2,88. Então, não vou multiplicar ainda, porque eu quero simplificar 2,88, portanto, dividido por 1,6 vezes 1,2. Então, posso simplificar aqui 2,88 e 1,6 tudo por 2, que vai dar 1,44 por 2, 1,6 por 2 dá 0,8. 1,44 por 1,2, 12 vezes 12 dá 144, né? Então 1,44 por 1,2 dá 1,2. Então ficou 1,2 dividido por 0,8. 1,2 dividido por 0,8, vamos fazer essa conta aqui, 1,2 dividido por 0,8, igual às casas eliminar a vírgula, o número de casas já é o mesmo. Então, quantas vezes ali o 8 cabe no 1 é menor? Pega o 12, cabe uma vez, né? 1 vezes 8, 8, para 12 nós temos 4, colocamos um 0 e uma vírgula, 5 vezes 8, 40. Então, temos finalmente que a altura do nosso reservatório é de 1,5 metro. 1,5 metro. Vamos acrescentar uma casa decimal, porque temos 2 casas decimais ali, né? Então é só acrescentar mais um 0 na frente do 5. Não tem problema, é a mesma coisa. Então, 1,5 metro, alternativa correta B, e boa questão. Vamos para a próxima. Uma concessionária que vai recapear uma faixa de rolamento de uma pista em certa rodovia, em um trecho de X quilômetros, possui uma determinada quantidade Y de balizadores refletivos disponíveis para a sinalização desse trecho e, com base nessa quantidade, constatou que, se colocar um número N de balizadores a cada quilômetro, precisará adquirir mais 40 unidades. Porém, se colocar N-4 balizadores a cada quilômetro, sobrarão 20 unidades. Se a razão x sobre y é de 3 para 52, nessa ordem, então a quantidade de balizadores disponíveis para sinalizar o trecho a ser recapeado é igual a. Muito bem, então nós temos ali, em um trecho de x quilômetros, daquela rodovia que vai ser recapeada, nós vamos fazer ilustração aqui para representar. Algo mais ou menos assim. Então, nós temos que o comprimento total do trecho a ser recapeado, nós temos x quilômetros. Ele possui uma determinada quantidade y de balizadores refletivos. Então, temos ali uma quantidade y de balizadores refletivos. Muito bem. Então, nós temos o seguinte. Se colocar um número n de balizadores a cada quilômetro,
precisará adquirir mais 40 unidades. Então vamos pensar um pouco. Nós temos que o total de balizadores, a quantidade total, né? Então o total de eu vou escrever vou abreviar aqui. Então o total de balizadores só pode ser o número de balizadores por quilômetro, certo? Que é o que ele disse aqui, N balizadores a cada quilômetro. Então o número de balizadores por quilômetro, e isso vezes a quantidade total de quilômetros, né? Ou seja, o comprimento total, então que nesse caso é de x quilômetros. Então, o total de balizadores, é claro que aquele quilômetro vai cancelar com aquele quilômetro, será então o número de balizadores por quilômetro vezes a quantidade de quilômetros, que é x, certo? Então, temos o seguinte. Então, o número n de balizadores a cada quilômetro precisará adquirir mais 40 unidades. Então, na primeira situação, temos o seguinte. Então, o total de balizadores, nós já temos y balizadores. Com n balizadores a cada quilômetro, então, com n balizadores a cada quilômetro, então, o número de balizadores por quilômetro é n. Isso vezes x, certo? Não se preocupe com aquela unidade em quilômetros, lembre-se que vai cancelar. Então, nós temos o seguinte, vezes aquele x, nós vamos precisar adquirir mais 40 unidades. Então, se eu tenho y balizadores, então o total de balizadores agora será y mais 40 nessa situação, certo? Temos uma segunda situação, porém, se colocar n menos 4 balizadores a cada quilômetro, então o número de balizadores por quilômetro nós temos n menos 4, então vezes x. O total de balizadores agora nós vamos ter o quê? Ele disse, sobrarão 20 unidades. Então, se a gente tem y balizadores, sobrarão 20 unidades. Então, o total de balizadores só pode ser aquele y. Vão sobrar 20 unidades, então y menos 20, certo? Será o total de balizadores agora. Muito bem, temos aqui um sistema de equações. Ele ainda disse que a razão x sobre y é de 3 para 52. Então, vamos escrever isso aqui, x sobre y é igual a 3 sobre 52. 3 para 52 é o mesmo que 3 por, então dividido por 52. Ele quer saber a quantidade de balizadores disponíveis para sinalizar o trecho a ser recapeado, que é justamente o valor de y que ele quer saber. Muito provavelmente a gente vai encontrar inicialmente aqui quem é o valor de x, certo? E depois substituindo aqui a gente encontra o y, senão ele não traria essa informação da razão. Então vamos lá, vamos resolver aqui o nosso sistema de equações. Então nós temos o seguinte. Eu vou utilizar aqui a substituição, certo? Acredito que seja mais fácil nessa situação. Nós temos y mais 40 é igual a n vezes x. Eu vou isolar o y aqui e deixar em função ali de x. Então, isolando o y, nós temos y é igual. 40 está somando, passa subtraindo. Então, n vezes x é nx, dá na mesma. Então, 40 está somando, passa subtraindo. Na segunda equação, nós temos y menos 20 é igual a n menos 4, que multiplica x. Aplicando aqui a distributiva, nós temos x vezes n é xn ou nx, tanto faz. E x vezes menos 4 é menos 4x. Então, muito bem. Como o y é nx menos 40, substituindo o y por nx menos 40, nós temos, no lugar de y, nx menos 40, nx
menos 40, já substituí, certo? E agora copiamos o resto, menos 20 é igual a nx menos 4x. Como nós temos nx dos dois lados, eu posso cancelar, né? Cancela, cancela. Menos 40 menos 20 dá menos 60, que é igual a menos 4x. Então aqui eu posso multiplicar por menos 1. Então, trocando o sinal dos dois lados, menos vezes menos dá mais, 60, menos vezes menos dá mais. Então, ficamos com o seguinte, 60 é igual a 4x, eu posso dizer que 4x é igual a 60 sem problema. 4 está multiplicando, passa dividindo. 60 sobre 4, 30 dividido por 2, 15. Então, nosso x é igual a 15. Nós temos lá, pela informação da nossa razão, né, que é igual a 3 sobre 52, então temos uma proporção agora, podemos descobrir quem é. Ali, finalmente, o y, que é o que ele está solicitando no enunciado. Então, o x é 15, 15 sobre y, que é igual a 3 sobre 52. Então, multiplicando cruzado, 3y é igual a 15 vezes 52. Então, y é 15 vezes 52 dividido por 3. Posso simplificar aquele 15 por 3, que dá 5. 5 vezes 52, nós vamos ter 250 com 10, 260. Então, o y, que é o que ele está solicitando, já encontramos aqui, né? O y é 260, portanto, a alternativa correta é a alternativa E de exata. Show de bola?